Olá, amigos. Boa tarde. Boa tarde para você. Difícil acreditar que alguém tenha sido vítima de algo tão simples. Mãe e filho estavam na feira. O filho reclamou de um esbarrão com um adolescente. O menor não gostou e atirou contra ele. A mãe foi o escudo do filho, mas não conseguiu impedir a violência. Por essa, o bandido não esperava. 15 minutos depois de roubar uma moto, ele já estava preso. O ladrão escolheu uma policial como vítima. Horas de espera por atendimento no Hospital Infantil de Vila Velha. E a demora acabou em tumulto. Até a PM foi chamada para organizar a fila. Quarta-feira à noite, dia e hora escolhidos por criminosos para roubar carros. E eles preferem veículos que custam entre 30 e 40 mil reais. Só no ano passado foram mais de 7 mil veículos levados pelos bandidos no Espírito Santo. Pescadores encontram corpo de instrutor que se afogou em Praia de São Mateus. A mulher dele também morreu. O casal estava em um colchão inflável que tombou. Cada vez mais conectados. Quantas horas por dia você fica em frente à tela do computador, do celular? Já sentiu ardência nos olhos? A síndrome dos olhos secos é assunto do Fala Doutor de hoje. Homens vítimas de mulheres violentas. O marido mostra o corpo marcado pelas surras. Chegou a ser ameaçado de morte. Desta vez, resolveu denunciar. Teme perder a guarda do filho. Emprego. O TN divulga vagas para mecânico de empilhadeira, técnico de alimentos, operador de máquinas pesadas e tem muito mais. Fique ligado nas ofertas do dia. De volta ao passado, o TN embarca no bondinho que circulava nas ruas de Vila Velha em 1912. Ele está de volta e você poderá visitá-lo em breve. Embarque então com o Tribuna Notícias, primeira edição. A gente volta bem rapidinho. É uma violência banal, por nada, que não dá para entender. Dessa vez, um instalador reclamou de um esbarrão e, por pouco, não assinou a sentença de morte. Só por causa de um esbarrão, o adolescente não gostou da reclamação, seguiu o homem com um comparsa. A dupla acertou 3 tiros no instalador. A mãe dele ainda serviu de escudo, tentando proteger o filho. Vamos ver, né? Mãe e filho estavam numa feira no bairro das Laranjeiras, na Serra, quando a vítima levou um esbarrão de um adolescente que estava de bicicleta dentro da feira. O instalador Hamilton Barbosa da Silva, de 30 anos de idade, teria reclamado da presença do adolescente ali. Não sabia que, ao fazer isso, uma simples reclamação pudesse estar dando sua sentença de morte. Hamilton e a mãe voltavam para casa quando, neste ponto aqui, da rua Santa Lúcia, eles foram abordados por 2 homens que estavam em uma bicicleta. Um deles era o adolescente lá da feira. Os 2 mandaram que a mãe saísse de perto do filho porque ele iria morrer. A mãe desobedeceu a ordem, ao contrário, se abraçou com o filho. E os 2 passaram a viver os momentos mais difíceis da vida deles. A mãe não quer ser identificada, mas conta como reagiu àquela abordagem. A princípio, eu pensei até que fosse uma brincadeira. Que eu não tinha, eu não conheço bem de arma, então para mim era até uma arma de brincadeira. Eu só levei fé mesmo, como dizem eles, quando ele deu o primeiro tiro. Aí foi ele no chão e fiquei rolando do lado, enquanto ele atirava eu fiquei rolando de um lado para o outro, abraçada com meu filho. A senhora não pensou que naquele momento os 2 poderiam ser atingidos? Podia, mas pelo menos eu estava lutando pela vida do meu filho. Apesar do esforço da mãe de ter se transformado em um escudo humano, o rapaz foi atingido por 3 tiros e ainda está internado no Hospital Jaime dos Santos Neves. A mãe, apesar de todo o risco que correu, saiu ilesa. O adolescente, que não gostou da reclamação, só teve coragem de atirar, porque estava acompanhado de um outro comparsa. O crime aconteceu ontem por volta das 6h30 da tarde. A mãe da vítima conta que o filho mora no Maranhão, onde também trabalha. Veio visitá-la há poucos dias e estava aqui no máximo há 1 semana. Abalada com tudo que houve, ela desabafa. A vida do ser humano hoje em dia não está valendo nada. Essa lei tem que mudar. E bem perto de onde tudo aconteceu, a pichação na parede tenta lembrar que a violência pode estar de volta àquele local. As pessoas falam muito do Rio de Janeiro, mas aqui está superando, sou. Tem 12 anos que eu moro aqui, vai fazer 13 em dezembro. Lá quando eles vão quando eles estão certos. Não por qualquer coisa. Não por qualquer coisa. Violência por causa de um esbarrão. Como não ficar assustado, né? O estado de saúde do homem baleado é estável.
O assaltante não teve tempo de escapar. Gostei. Ele rendeu a policial, apontou a arma para a cabeça dela, roubou a moto e 15 minutos depois já estava nas mãos da polícia. O PM reconhece que a ação rápida impediu a prática de outros crimes, como assaltos e adulteração da moto. No cofre da viatura da Polícia Militar, Edinael Bispo dos Santos, de 26 anos, tentava entender como pôde ter sido preso tão rápido. Na noite desta quarta-feira, ele roubou a moto de uma policial militar em Cariacica. Menos de 15 minutos depois, Edinael acabou detido e a moto recuperada. A policial militar de 24 anos deixava a casa de uma amiga no bairro Nova Valverde quando foi abordada pelo bandido. Não houve muita conversa. Ele apontou a arma para o rosto dela e ela prontamente entregou a chave da moto, sem reagir. A arma usada foi esse revólver calibre 32. A vítima acionou a PM pelo CIODES e também pelo WhatsApp. A rapidez no desfecho da história, claro, surpreendeu o criminoso, que ainda não tinha passagem pela justiça. O bandido ficou bem surpreso graças à eficiência do CIODES ter passado imediatamente para as guarnições, que houve esse assalto em Nova Valverde, que foi roubada a moto da policial militar. Rapidamente começamos um cerco já do elemento, foi feito um acompanhamento e uma abordagem mais à frente, onde tivemos êxito em prender o elemento. Para a polícia, o suspeito disse que precisou cometer o crime. Segundo ele, estava precisando de dinheiro para família. Segundo ele, ia vender a moto porque ele precisa de dinheiro para a família, por isso que ele fez o assalto. A agilidade da PM garantiu a sobrevivência do veículo, pois geralmente as motos roubadas e furtadas na Grande Vitória nunca mais são vistas. Possivelmente essa moto não seria encontrada, porque ela seria desmanchada ou seria adulterada. Parabéns pelo trabalho eficiente da Polícia Militar. Parabéns mesmo. Falamos de moto roubada, agora chamamos a sua atenção para o roubo de carros. Entre 30 e 40 mil. Esse é o valor dos veículos mais levados pelos bandidos. Eles também preferem agir à noite, viu? E nas quartas-feiras também, dia de jogo. Pois é, quarta-feira. Esse foi o resultado de uma pesquisa feita aqui no estado. Só no ano passado, 7 mil veículos foram alvos dos bandidos. O carro novo utilizado para o trabalho da vendedora foi roubado no bairro Cidade Continental, na Serra, município que lidera o ranking de cidades com maior índice de roubos e furtos de veículos na Grande Vitória. Colocaram arma em cima de mim, cada um deles estava armado. E depois eu deixei o carro, passei para o outro lado, na verdade eu ainda corri, peguei minha bolsa ainda e eles pegaram e saíram. Aí eu entrei dentro do ônibus e fiquei desesperada. Mais de 7 mil veículos foram furtados ou roubados no Espírito Santo no ano passado. Os dados são da Delegacia de Furto e Roubo de Veículos. Já nos 3 primeiros meses de 2015, quase 2 mil carros ou motos foram tirados dos donos por criminosos em todo o estado. Alguns desses veículos são utilizados pelos bandidos para a prática de novos crimes ou revendidos para que oficinas utilizem peças para vendas de forma ilegal. Esses veículos são, na maioria das vezes, usados para praticar outros crimes. Porque a gente tem um índice de recuperação relativamente alto, exatamente porque os veículos não são roubados, a maioria deles, para se usar o veículo, para desmontar, para revender, mas sim para praticar outros crimes, como tráfico, como homicídio, como furtos, roubos, né? Uma pesquisa realizada por uma empresa de rastreamento de veículos na Grande Vitória destacou que os carros populares, entre 30 a 40 mil reais, são os preferidos dos bandidos. Na lista, o Uno, Palio, Corsa, Gol, entre outros modelos. Uma outra pesquisa a nível nacional conseguiu identificar que em todo o Brasil os criminosos preferem agir à noite e principalmente às quartas-feiras. Para que seu veículo não faça parte dessa estatística, o delegado orienta. O local que você estaciona, os sistemas de segurança do veículo, né, alarme, você sempre informar as pessoas que na sua vizinhança, que ser conhecido, né, para que as pessoas possam avisar caso o veículo esteja sendo alvo de algum bandido. Observar no local que vai encostar o carro, né, ou na entrada e na saída das suas casas, se tem alguém parado, em atitude estranha. Essas são as recomendações.
A vendedora teve a sorte de recuperar o veículo, mas depois do quase prejuízo, mudou alguns comportamentos. Estou mais atenta, mas eu tô muito com medo, né? A Polícia Militar sai das ruas, deixa de combater o crime para ajudar a organizar fila em hospital. Olha a que ponto chegamos. Isso, Ingrid e amigos, porque o Hospital Infantil de Vila Velha ficou superlotado ontem à noite. Tinha crianças de vários municípios. Brenda, por exemplo, saiu de Guarapari. Com 3 pediatras no hospital, a espera era longa. Tinham 3, hein? Pais ficaram mais de 6 horas aguardando atendimento. Já imaginou? Na recepção, a Polícia Militar ajudava na organização do atendimento. Do lado de dentro do Hospital Infantil de Vila Velha, pacientes no corredor. Esta mulher grávida, aguardando o médico, é a esposa de Leonardo. Eles chegaram aqui às 4 horas da tarde. Já passava das 10 da noite e a mulher, com 39 semanas de gravidez e com fortes dores, ainda não tinha sido atendida. Eles medicaram ela e falaram assim que não está na hora de fazer o parto e vai retornar para casa de novo. A lotação desta quarta-feira pode ter uma explicação. O hospital está recebendo pacientes de outros municípios. Lá dentro tem criança de Cariacica e até de Guarapari. E pediatras atendendo, só 3. Brenda é de Guarapari. A peregrinação por atendimento para a filha começou às 6 da manhã. Passou por 2 unidades de saúde até ser encaminhada para o Hospital Infantil de Vila Velha. Por que não resolveram o problema da sua filha lá em Guarapari? Porque não tinha estrutura, segundo o médico, para resolver o caso dela. Aí transferiu para cá. Horrível, tanto para mim quanto minha filha, que o estado é grave e eu não sei o que ela tem. Tão ruim quanto a espera é não saber como voltar para casa. Você vai voltar como para Guarapari? Não sei. Vou dar um jeito. Ou meu cunhado, ou um táxi, alguma coisa assim. Na espera por atendimento, muitas crianças de Cariacica que foram recusadas, encaminhadas do Hospital São João Batista. A sobrinha dessa dona de casa foi uma delas. São João Batista, eu fui a ser atendida 4 horas da tarde, fiz o exame, quando foi 7 horas, peguei um resultado, eles encaminharam para cá. Não quiseram ficar lá com a criança. Nem ambulância não tinha para trazer o neném. Eu precisei de arrumar carro. Se não tivesse, tinha que pagar táxi ou pagar carro para poder trazer, que nem ambulância não tinha. Caos na saúde que vira caso de polícia. Militares que poderiam estar combatendo o crime, mas tem que organizar filas. Bom, a diretora do Hospital Infantil de Vila Velha disse que nesse período há um aumento de internações por doenças respiratórias. Outro agravante é a carência de pediatras no mercado. No último concurso eram 65 vagas, mas apenas 42 profissionais tomaram posse. E por último, a justificativa de que muitos pacientes deveriam buscar atendimento nas unidades de saúde dos municípios. Então, a Secretaria deveria intervir para que os municípios tivessem condições também de atender a essas crianças. Perfeito. Que a gente viu que crianças tiveram que sair de Guarapari, de Cariacica, para ir para o hospital infantil. Gostei. Realmente a demanda aumenta. E para diminuir o caos nos hospitais filantrópicos, o governo aprovou a lei para quitar dívidas com 18 unidades do estado. O crédito é de 58 milhões de reais. A verba será usada de imediato para pagamento de médicos, funcionários e também parceiros. A Federação dos Hospitais acredita que o funcionamento deva se normalizar. A garantia de pagamento foi sancionada pelo governo. Um crédito especial no valor de 58 milhões de reais para quitar a dívida do Estado com 18 hospitais filantrópicos. O pagamento é referente aos valores gastos pelos hospitais e entidades que prestaram atendimento aos usuários do SUS. Sem pagamento desde janeiro, alguns hospitais fecharam as portas. Na Promatre, em Vitória, que precisou paralisar os serviços por 2 vezes, só as mulheres que já estavam internadas puderam ser atendidas. O problema estava relacionado ao repasse de verbas. O Ministério da Saúde repassou o dinheiro para o governo do estado, mas a verba não chegou aos hospitais. No caso da Promatre, o atendimento só não foi parado por completo graças ao comprometimento dos funcionários. Eles estão trabalhando nele por amor à causa, que eles gostam da Promatre, têm vínculo com a Promatre de anos e anos. É uma equipe já antiga e que gosta da instituição. Senão eles já teriam até paralisado as atividades dele. Não é possível uma pessoa trabalhar 3 meses sem receber.
Tem colega de trabalho aqui que a gente faz vaquinha para trazer alimentação para elas. Que elas têm que pagar aluguel, depende disso aqui e não tem como nem se alimentar. De acordo com o projeto sancionado, a dívida pode ser paga em até 10 vezes, mas a Federação de Hospitais Filantrópicos pretende reduzir este prazo. O dinheiro serve para pagar médicos, funcionários e parceiros. Para a federação, a notícia cria um clima de credibilidade para que os hospitais e as entidades possam voltar a funcionar normalmente. Pneu de caminhão estoura, motorista perde o controle e o veículo tomba na BR-101. O caminhão ia no sentido Serra Linhares, mas pelo jeito que ficou, parecia mesmo estar no sentido contrário. O acidente aconteceu depois que o motorista perdeu o controle do veículo. Isso após o pneu traseiro ter estourado quando eles subiam essa pista aqui. O Lucas estava no carro, ia como ajudante. Estava subindo. E aí o pneu estourou na metade do caminho e o motorista perdeu o controle. Aí foi na hora que a gente tentou encostar no canteiro, mas aí não deu tempo. Ele, como estava bem carregado, ele subiu e tombou. O motorista Tiago Roges Petroneto foi encaminhado para o hospital Dr. Jaime dos Santos Neves. Ele saiu sem nenhum arranhão, mas precisava investigar uma dor no peito e a falta de ar que sentia. O trânsito no local ficou a meia pista, mas o fluxo de veículos não foi interrompido. A gente nasce de novo. Quem anda com Deus nunca perde. E graças a Deus eu me sinto novo de novo. Quem anda com Deus nunca perde. É verdade. Muita sorte mesmo, viu? Começamos a falar de emprego. Há vagas para mecânico de empilhadeira, vendedora, técnico de alimentos, operador de máquinas pesadas e técnico de nutrição. Mande o seu currículo para serra@nacionalrh.com.br. Amigos e amigas, não é o mais comum, mas acontece. Desta vez, o marido resolveu denunciar. Ele é agredido pela mulher. Já levou 7 surras da companheira. Disse que foi ameaçado de morte e a mulher prometeu tirar a guarda do filho dele. As marcas estão espalhadas pelo corpo do autônomo de 34 anos. Arranhões pelo pescoço, costelas e braço. Até uma mordida no peito ele levou da última vez que apanhou da companheira. As agressões geralmente são seguidas de ameaças de morte. Ela já deixou uma faca lá na porta lá de casa, depois de uma agressão, de uma briga. Ela já te ameaçou de morte, você tem medo dela cumprir? Sim, eu tenho medo de ela por um devaneio, né, um impulso, porque ela não é uma pessoa ruim de tudo, mas parece que algo toma posse dela. O casal está junto há 4 anos, marcados por violência doméstica. Durante esse tempo, ele já tomou 7 surras da companheira. O principal motivo das agressões é o ciúme. Tá conversando com vagabundo, tá conversando com vagabundo. Então ela sempre bate na mesma tecla. O problema, então, nessa situação é o ciúme? Eu acredito que sim, é o ciúme, o sentimento de posse, né? Uma coisa que não deveria, é um fruto da carne, né? O sentimento de posse. A gente não é casado realmente, né? A gente é só amigado ali, tem um filho lindo, graças a Deus, mas do jeito que tá, não dá. Ele afirma não ter saído de casa por compaixão, como se fosse um fardo que ele julga ser obrigado a carregar. Eu me sinto flagelado, né? Eu me sinto mais, assim, um pai honrado, entendeu? Uma pessoa que tem sustentado a família e tem feito das tripas coração para poder dar um conforto tanto para a mãe quanto as filhas que não são minhas. A maioria dos homens não denuncia as agressoras. Alguns casos são descobertos quando as próprias mulheres vão até a delegacia se queixar do companheiro. Durante o processo de investigação, eles são ouvidos e resolvem se abrir. Momento em que a verdadeira história é revelada. Geralmente a gente acaba tomando conhecimento que às vezes as brigas são multas e às vezes os homens acabam sendo agredidos porque elas comparecem na delegacia, fazem boletim de ocorrência e a gente chama esse suposto agressor para prestar esclarecimentos disso aqui. E aí que ele vai dizer a versão dele e muitas vezes ele fala que ele que na realidade foi agredido, se defendeu e tudo.
Mas o nosso personagem fugiu à regra. Decidiu denunciar a companheira com medo de perder a guarda do filho. Geralmente, homens e mulheres protagonizam agressões por motivos diferentes. Elas são movidas por ciúme, vingança, por um abandono ou uma traição. O ciúme também aparece no caso dos homens, mas na maioria das vezes eles agridem as companheiras por puro machismo. Sociedade patriarcal, onde que a mulher é obrigada a fazer determinadas coisas, que o homem acham que elas são obrigadas e por isso, quando elas não fazem, a agridem. Né? Os homens, eles acabam apanhando mais por questões de querer ciúmes mesmo da mulher, por não querer mais manter o relacionamento e querer sair de casa. Mas a ideia de que a Lei Maria da Penha, que passou a vigorar em 2006, supervaloriza as mulheres é enganosa. Penalmente, a mulher que pratica violência doméstica está sujeita às mesmas punições que o homem. Lesão corporal qualificada pela violência doméstica, a vítima pode ser tanto o homem quanto a mulher. Então, se uma mulher também agredir o homem e for pega em flagrante, ela vai ser encaminhada para a delegacia, vai ser autuada em flagrante da mesma forma que o homem. Se não pagar fiança, vai ser encaminhada para o presídio. Olha, o homem que for agredido pode fazer a denúncia em qualquer delegacia, viu? O caso citado na reportagem está na Justiça. Hoje é quinta-feira, 23 de abril. Veja os destaques do jornal A Tribuna. Os cursos mais rápidos para aprender profissão. Aqui ao lado, na foto principal, moradores pedem basta ao pó preto. Procurador de Justiça é sequestrado em semáforo e colocado no porta-malas. Cirino desencanta e Flamengo pula para a terceira fase. União aprova mais de 45.500 vagas em concursos este ano. Agora é oficial, Petrobras perdeu 6 bilhões com corrupção. E você vai ler também nesta quinta-feira em A Tribuna. No AT2, sou psicopata com meu corpo. Terceirização vai valer para todas as áreas das empresas. E no Sobre Rodas, Gol e Voyage com novos itens de série. Alô? Oh, desculpa. Quantas horas por dia você passa em frente ao computador ou celular? Crianças, adolescentes e até nós adultos temos passado cada vez mais tempo conectados, Você não é? é um deles, né? Flagrante. Isso pode ter consequências na saúde. Depois de horas na frente da tela, você sente alguma irritação nos olhos? Pois é, pode ser a síndrome dos olhos secos. Veja no Fala Doutor. Jordana passa horas em frente ao computador, sempre ligadinha nas redes sociais. Eu gosto de ficar nas redes sociais assim, porque é bem legal e eu consigo interagir bastante. E tem um novo site que inventaram aí, que é o Twitter, e você pode também conversar com as pessoas famosas e tal, fazer elas te seguirem, e com isso você pode que elas conversem com você, e isso é bem legal. O comportamento preocupa Gilceia. Ela conta que, se não regular, Jordana fica até 12 horas utilizando o computador. Olha, me preocupa muito, né? Porque hoje em dia os jovens, né, estão cada vez mais ligados nas redes sociais. Então a gente tem que estar com um olhar bem atento realmente para controlar a questão do horário, né? Também porque a própria escola, né, tem feito com que a criança fique um pouco mais tempo, né, fazendo pesquisas, né, no computador, na internet. Ficar muito tempo com os olhos fixados no computador ou até mesmo no celular prejudica a visão e contribui para uma síndrome, a síndrome dos olhos secos. Os olhos fixados no monitor por muito tempo acabam piscando menos e isso provoca ressecamento. Como as lágrimas são essenciais para a saúde dos olhos, outros problemas podem surgir, comprometendo a visão. Os ambientes climatizados também contribuem para o surgimento da síndrome. Sobre a superfície do olho existe uma lágrima, a gente chama de filme lacrimal, uma película protetora. Protege a conjuntiva, que está em cima do branco dos olhos, e principalmente a córnea, que é mais sensível, que é por onde passa a luz para enxergarmos. Se essa película protetora evaporar,
a sensação de embaçamento, de ardência, o olho meio vermelho, irritado, é frequente. Para evitar a síndrome dos olhos secos, aí vão algumas dicas. Evite o excesso de iluminação no ambiente de trabalho quando estiver em frente ao computador. Ajuste a luminosidade da tela. É importante lembrar de piscar. Mantenha uma certa distância do monitor. Então, essa distância de um braço, o olhar ligeiramente para baixo, e lembrar de piscar mais vezes, que isso estimula a produção da lágrima, que tem água, tem uma oleosidade. Então, o piscar ajuda bastante. Gilceia passa a se preocupar com o risco da filha desenvolver a síndrome e agora vai redobrar a atenção com Jordana. Traz uma preocupação a mais para a gente, porque além de a gente estar preocupado sempre com o conteúdo educacional e com controle mesmo, né, da criança não ficar muito tempo na frente do computador, para termos cuidado com o que é que eles estão acessando, agora passa a ser também uma questão de saúde. Então, a preocupação acaba sendo maior agora e que eu vou procurar fazer um controle um pouquinho mais rígido. Controlar filhos, que difícil, né? Mas tem que fazer o possível. Eternamente, viu? Olha, eu confesso que eu gostaria de ter andado, viu? Uma época que deixou muita saudade, boas lembranças que não voltam mais. Quem vivenciou o tempo dos bondinhos na Grande Vitória sente mesmo muita falta. Olha, para amenizar esse saudosismo, uma equipe trabalhou pesado. Foram 3 meses para restaurar o bonde que circulava em Vila Velha. Arte que resgata anos de história. As rugas e os olhos marejados remetem a uma época de glória, de romantismo, de saudade. Tempos em que o transporte público era de madeira e andava sob trilhos. Adalberto Pimentel, 83 anos. Muitos deles dedicados ao bondinho. O aposentado foi motorneiro. Resumindo, era ele quem pilotava o bonde. Tinha que ter muita atenção. No momento que você olhar um pouquinho para cá, já está os pessoas na frente, passando na frente. Então, é difícil. Em Vila Velha, o bonde saía da prainha e ia até Paú. De lá, muitos moradores pegavam os barquinhos rumo à Vitória, onde também circulavam os bondes. Tempo bom, que não volta mais. A gente ficava aguardando, né, a passagem do bonde, aí o meu avô parava, né, e nos conduzia até a estação que ficava próximo, aproximadamente uns 500 metros da minha residência. Mas pra gente aquilo ali era uma coisa fantástica, né? Era um passeio que, desses 500 metros, a gente imaginava que estava hoje andando aí uns 5 quilômetros. Era muito bom aquele passeio e hoje não volta. A única coisa que fica são as recordações. Em Vila Velha, o bonde funcionou de 1912 à década de 1970. Era o único meio de transporte disponível para a população. Só que naquela época, os passageiros já sofriam com a superlotação do transporte público. Esta foto mostra claramente a muvuca de gente, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, o que não dá para deixar nenhum passageiro do Transcol com inveja. Aliás, para seu Adalberto, a realidade do transporte público capixaba não mudou muito. Hoje, já que os ônibus estão aí, hoje o bonde não andava mais. Tá aí para danado, então o bonde não, o bonde era direto, viu? E o bonde dava 60, viu? Para recontar a história àqueles que desconhecem, um dos bondes que circulou por Vila Velha está sendo restaurado. Vai permitir que as pessoas que não tiveram acesso à história da cidade o passar a ter. Então vai ser uma forma de poder resgatar e conhecer um pouco da história de Vila Velha. Imagens cedidas pela equipe de restauradores mostram o estado em que se encontrava o bonde. Foram 3 meses de muito trabalho. O desafio maior foi o tempo, né? Porque a gente tinha pouco tempo para a gente tentar inaugurar, então assim, foi uma luta, né? Várias horas trabalhadas à noite, finais de semana, feriados, enfim, foi muita luta mesmo. O sistema de bondes foi um divisor de águas, um marco no transporte público do país. E por aqui não foi diferente. Foi a transição do Estado para uma situação de urbanismo e industrialização por conta da energia elétrica. Trouxe tecnologia, metodologias de manutenção
técnicos, especialistas. Isso aqui mudou a cara, o bonde mudou a cara urbana da cidade. Na cabeça e no coração de seu Adalberto, a saudade não é apenas do cheiro da madeira ou do som dos trilhos. Hoje eu acho que só quem está existindo é só eu e mais dois. É um companheiro muito bom, então faz muita falta, viu? Então, rapaz, faz muita saudade o povo daquela época. Ser jovem é bom por isso. Você disse que não andou de bondinho. Ser mais idoso é bom por isso, porque eu já andei de bondinho lá em Vila Batista, quando ele passava ali indo para Paul. Pois é, eu acho assim, uma pena ter acabado. É saudosismo, né? Porque eu acho um charme. Alguns locais poderiam ter mantido ali a tradição. Verdade. E é super Agora, charmoso, eles só né? não podem deixar o bondinho depois da inauguração, da festa toda, daqui a um ano jogado, igual deixaram aquela caravela dos 500 anos do Brasil, que está lá jogada no mar. Você mandou o recado, né? É. Bom, a inauguração do bondinho será no próximo dia 29, às 7 da noite, na Casa da Memória, que fica no sítio histórico da Prainha, em Vila Velha. A entrada é de graça e o bondinho ficará exposto para visitação. Vai lá tirar foto. Mais informações pelo telefone 3348-4344. Pescadores encontram corpo de instrutor que se afogou em praia de São Mateus. Eles viram o corpo de Anderson Almeida hoje cedo na praia de Pontal do Ipiranga. Olha ele aí. Anderson é a segunda vítima da tragédia que aconteceu na última terça-feira. A mulher dele morreu na hora. Elani Stofel, de 24 anos, brincava com o marido e 4 amigos num colchão inflável que virou por causa do mar agitado. Ela foi resgatada já sem vida e Anderson ficou desaparecido. Pescadores que estavam na praia na hora do acidente ou do incidente ajudaram a resgatar as outras vítimas. 3 já tiveram alta do hospital. A seguir, deputado estadual perde o controle do veículo, roda na pista e escapa da morte. Gildevan Fernandes disse que chovia muito na hora do acidente. E o TN fala ainda do pré-ENEM. As inscrições já começaram. Tribuna Notícias, primeira edição. Nós voltamos bem rapidinho? Agora 12h32, até já, amigos. Deputado estadual sofre acidente de carro em Pinheiros, norte do estado. Foi de madrugada, chovia muito. O carro do deputado Gildevan Fernandes rodou na pista, atingiu o meio-fio e bateu contra um barranco. Apesar do veículo ter ficado destruído, o parlamentar sofreu ferimentos leves, ainda bem. Gildevan seguia de Vitória para Pinheiros, onde mora. Ele contou que perdeu o controle do veículo depois do carro aquaplanar na pista, né? Estava cheio de água ali no chão, então ele realmente derrapa. O veículo que o deputado dirigia pertence à frota da Assembleia Legislativa. Atenção, estudantes da rede pública que vão fazer vestibular. Começam hoje as inscrições para o curso preparatório de graça da Secretaria de Educação. De graça é bom demais. Quem tem os detalhes é o repórter Felipe Chicarino. Não é isso? Isso aí. Ao todo, são 1.250 vagas para o pré-ENEM 2015, destinadas para alunos devidamente matriculados na rede estadual de ensino. Sobre as inscrições que começam hoje, eu converso com a Andréia Guzzo, que é gerente do ensino médio da CEDU. Andréia, boa tarde. Esse ano uma novidade, né? Só pode se inscrever pela internet? Sim, os alunos devem acessar o site da CEDU, né, que é educacão.es.gov.es, e ali no lado direito tem um link para ENEM CEDU 2015. Pode participar estudantes concluintes, né, matriculados na terceira série do ensino médio regular, mas também estudantes da EJA ensino médio da segunda e terceira etapa e estudantes concluintes do ensino médio integrado à educação profissional. Os estudantes, para poder participar do processo seletivo, eles têm que ter estudado o ano passado na rede pública estadual, ter sido aprovado em todas as disciplinas no ano letivo 2014, ter média igual ou superior a 70 pontos em língua portuguesa e matemática e frequência igual ou superior a 80 pontos em língua portuguesa e matemática. Tá bom, André, muito obrigado pelas informações. Felipe Chicarino para o Tribuna Notícias, primeira edição. Valeu, Felipe. Lembrando o site para fazer a inscrição, educação sem cedilha e sem tio.es.gov.br. Muito obrigada pelo carinho de sempre, uma ótima tarde para você, beijos e até amanhã. Vem aí ela, Débora Moraes e o seu Ronda Geral. Tchau, Ingrid. Tchau, Torinho. Tchau, amigos. Fiquem em paz e até amanhã, meio-dia. Esperamos você, hein? Vamos.